Olá, tudo bem? Semana 15, esta é a segunda aula de Geometria Analítica do estudo da reta. E agora nós vamos estudar as posições relativas entre duas retas, que é muito importante. Se liga aqui para você aprender as retas paralelas, as retas perpendiculares e qual é a relação que existe entre seus coeficientes angulares, por exemplo. Vê só, as retas coplanares, elas podem ser classificadas em paralelas coincidentes, paralelas distintas, concorrentes, que são aquelas retas que têm um único ponto comum, mas são concorrentes oblíquas, quando formam um ângulo diferente de 90 graus, e concorrentes perpendiculares, quando formam um ângulo de 90 graus. Então a gente vai estudar isso em termos da geometria analítica. Qual é a relação que existe entre os coeficientes angulares de duas retas que são paralelas, por exemplo? Olha, quando as retas elas são paralelas, as chamadas paralelas distintas, por exemplo, paralelas coincidentes é a mesma reta, né, vamos dizer assim. Elas vão ter a mesma inclinação. Elas devem o quê? Formar ângulos com o eixo do x que sejam congruentes. Se elas têm a mesma inclinação, elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Os seus coeficientes angulares, eles são iguais. Não posso esquecer, retas paralelas devem ter coeficientes angulares o quê? Iguais. Retas paralelas devem ter coeficientes angulares iguais. Até nesse segundo caso aí, né, que as duas são paralelas e são paralelas ao eixo do x. Ou seja, elas têm inclinação nula e os coeficientes angulares são o quê? Zero. E também nesse primeiro caso aí, quando elas são paralelas, estão formando um ângulo diferente de zero. Os coeficientes angulares aí são iguais. Lembrando que a reta só tem coeficiente angular quando ela não é perpendicular ao eixo do x. Porque se ela for perpendicular, a sua inclinação é 90 graus. E não existe a inclinação de quê? De 90 graus. Então não posso esquecer. Retas paralelas, elas têm coeficientes angulares iguais. Se elas forem paralelas distintas, elas têm, além dos coeficientes angulares iguais, ela tem os coeficientes lineares, que é aquela ordenada da interseção com o eixo de quem? Dos y aqui, né? É o valor de quê? Esse é o coeficiente linear da reta, não é verdade? E o coeficiente angular é a tangente da inclinação. Então, retas paralelas, não podem esquecer, elas têm coeficientes angulares iguais. Se elas forem paralelas coincidentes, elas têm a mesma equação reduzida, ou seja, elas têm o mesmo m e o mesmo Q. O mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. Porque elas vão estar sobrepostas, elas têm todos os pontos o quê? Em comum. Então, paralelas distintas têm coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares necessariamente diferentes. Retas paralelas coincidentes têm o mesmo coeficiente angular e têm coeficientes lineares o quê? Também iguais. Beleza? Mas não pode esquecer que se são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Olha, agora, se as retas forem concorrentes, os seus coeficientes angulares são diferentes. Se as retas forem concorrentes, os seus coeficientes angulares são diferentes. E tem um caso particular de retas concorrentes, que são as concorrentes perpendiculares, né? Que formam aquele ângulo de 90 graus. E além de serem diferentes, a gente vai ter uma relação aí entre eles. Mas retas paralelas, sejam elas paralelas distintas ou coincidentes, elas têm os coeficientes angulares iguais. Retas concorrentes, elas têm os coeficientes angulares diferentes. E acompanhe aqui comigo. Se elas forem concorrentes, têm os coeficientes angulares diferentes, mas se elas forem concorrentes e perpendiculares, os coeficientes angulares, além de ser diferentes, eles têm a seguinte relação, ó. Aí eles têm a seguinte relação. O produto deles é menos 1. Um é o oposto do inverso do outro. Por exemplo, se você for achar a IMR,
é menos 1 sobre ms. Como assim, Rui? Se uma reta ela tem coeficiente angular 2, a sua perpendicular vai ter coeficiente angular menos 1 sobre 2. Você inverte o coeficiente angular e muda o sinal para encontrar o coeficiente angular da outra paralela. Agora, se as retas são paralelas, desculpa, para achar da perpendicular. Se elas são paralelas, são iguais. Por exemplo, uma reta tem coeficiente angular 3. Vamos repetir isso. A paralela tem coeficiente angular 3. Mas se uma reta tem coeficiente angular 2, a perpendicular tem coeficiente angular menos 1 sobre 2. Uma reta tem coeficiente angular 5, a perpendicular menos 1 sobre 5. Uma reta tem coeficiente angular 2/3, a perpendicular menos 3 sobre 2. Tá massa? Então, se são paralelas, sejam elas coincidentes ou distintas, elas têm coeficientes angulares sempre iguais. Se são concorrentes, elas têm coeficientes angulares diferentes. Mas se são concorrentes e perpendiculares, além de diferentes, eles têm essa relação do oposto do inverso. Você vai inverter e trocar o sinal. Tá massa? Tranquilos? Presta atenção aqui, acompanha comigo direitinho, vê o que é que a gente vai ter aqui. Então, esse resumozinho aí, ó. Se eu tenho duas retas RS na forma o quê? Reduzida. MX mais N, por exemplo. M coeficiente angular, N coeficiente o quê? Linear. Se elas forem paralelas, coeficientes angulares o quê? Iguais. Se elas forem concorrentes, coeficientes angulares diferentes. E se forem concorrentes perpendiculares, além de diferentes, o quê? O produto é menos 1 entre esses coeficientes angulares. Então não esquece isso, por favor, se liga aí direitinho, não é verdade? Agora a gente vai ver aplicações disso aqui. Vê só, eu vou chegar aqui, ó, para vocês e a gente vai fazer umas aplicações disso das retas, das posições relativas entre duas retas. Então a gente vai chegar aqui agora nesse quadrinho, ó, se liga aqui, tá bem legal, né? É tudo feito com muito carinho para vocês aqui na academia. Eu tenho essas retas aqui, né? R, S, T e U. Essas retas, elas estão na forma reduzida, na forma geral, né? Lembra que quando a gente estudou a equação da reta, a gente tinha a forma geral. Como é a forma geral, Rui? A forma geral é aquela AX mais BY mais C igual a zero. E tínhamos a forma reduzida. Rui, como é a forma reduzida? Diz para mim. A forma reduzida é aquela que você isola o y. Como é que se a gente passa da forma geral para a forma reduzida? É só isolar o y. Y igual a mx mais k. Nessa forma reduzida, né, as informações geométricas estão muito mais claras. Aqui é o chamado coeficiente angular da reta. E para a posição relativa, é ele que vai ser muito importante para a gente. Que é o que a gente aprendeu agora, foi o seguinte, que se M1 for igual a M2, as retas são consideradas o quê? Paralelas. Essa é a condição para serem paralelas. Se M1 for diferente de M2, essas retas são consideradas o quê? Concorrentes. Essas retas são consideradas concorrentes. Inclusive, existe um casozinho particular, não é verdade? Existe um caso particular. Esse caso particular são as concorrentes perpendiculares. Como são concorrentes perpendiculares? As concorrentes perpendiculares, ou seja, aquelas retas que formam ângulos de 90 graus, formam um ângulo de 90 graus, não é verdade? Você tem que um é o oposto do inverso do outro. Ou seja, o que é que a gente faz aqui, Rui? A gente inverte e troca o sinal.
Então, quando observamos essas retas, a gente tem a forma geral delas. E é o primeiro passo que nós vamos dar é passar para a forma reduzida. E como é que a gente vai passar para a forma reduzida? Para passar da forma geral para a forma reduzida, basta isolar o y. Então eu vou ter menos 3y, beleza? Se liga aí direitinho. Igual, aí joguei, ó, esse aqui, ó, esse 2x para lá, aí vai ficar menos 2x, na verdade. E agora, menos 5, né? Mais 5 veio para cá, ficou menos 5. Se eu quero isolar o y, esse menos 3 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Menos 2 por menos 3 vai dar 2 terços de x. E agora, menos 5 dividido por menos 3, mais 5 terços. Então, eu encontrei a reta R, e o coeficiente angular da reta R é o coeficiente de x na forma reduzida, é 2 terços. Inclusive, quando esse m é positivo, né, até garante para a gente que é uma reta, se fosse uma função afim, né, que estivermos trabalhando, é uma função crescente, né, quando o m é positivo. Decrescente. Aqui eu já vou isolar o y, já vou botar direto aqui para vocês. Então, ó, vou jogar para lá, vai ficar menos 3x, aí vai ficar menos 3 sobre 4x, tá ok? E não era mais 7, aí 7 sobre 4. O que é que eu fiz? O mesmo procedimento. O que é que eu fiz aqui? Isolei o que, Rui? O y. Então eu já achei que o m de s é menos 3 quartos. Essa é uma reta decrescente. Essa é crescente, porque o m é positivo, essa é decrescente. Aí vou aqui, ó. Vamos lá, vamos isolar o y. Quando isolar o y, aí vai ficar menos 3x dividido por 2. Então fica menos 3 sobre 2x. E mais 2 dividido por 2 dá mais 1. Rui, qual é o m da reta 3? Menos 3 sobre 2. Essa também é decrescente, né? E agora, eu na reta U, vai ficar menos 6 aqui, ó. Vem para cá, menos 4. Menos 4 dividido por menos 6 vai dar 2 terços. 2 terços de x. E aqui vai ficar menos 7 dividido por menos 6 dá 7 sextos. O que é importante é o coeficiente angular da reta, que é o coeficiente de x na forma reduzida, beleza? Que vai ser 2 terços. Então a gente vai agora ver a posição relativa da reta R em relação às retas R, S e U. Então eu quero saber R e S. Primeiro R e S. RS, você vê que o coeficiente angular de R é quanto? 2 terços. E o coeficiente angular de S é menos 3 quartos. Se eles são diferentes, as retas são concorrentes. Mas elas não têm aquela relação do produto ser menos 1. Porque a perpendicular a essa, que tem coeficiente angular 2 terços, seria menos 3 meios. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Elas são concorrentes oblíquas. Rui, o que vem a ser concorrentes oblíquas? São retas que formam um ângulo ali, entre elas, diferente de 90 graus. Se a gente pegar agora R e T, observa que o coeficiente angular de R é 2 terços, mas o de T é menos 3 meios. Vê que eles são diferentes, então elas já vão ser concorrentes. E tem essa relação do oposto do inverso. Se você inverter aqui, é ou não, e trocar o sinal, vai dar exatamente o coeficiente angular da reta T. E o produto deles dá menos 1. Então, elas são chamadas de concorrentes perpendiculares. Ou seja, concorrentes perpendiculares, vamos dizer que ela forma um ângulo de 90 graus. E por último, a reta R e a reta U. RU, qual é a relação que a gente tem? Os coeficientes angulares são iguais.
Então elas são paralelas. Mas elas podem ser paralelas distintas ou coincidentes. Se fossem paralelas coincidentes, além do mesmo coeficiente angular, teriam o mesmo coeficiente linear. Mas aqui eles são diferentes. Então elas são paralelas distintas. Ok? Ele não faz tanto esse preciosismo. Ele diz simplesmente, normalmente, nas questões como paralelas. Então não esquece que retas paralelas, elas têm coeficientes angulares iguais. Retas concorrentes, elas têm coeficientes angulares o quê? Diferentes. E se elas forem concorrentes perpendiculares, além de diferentes, existe essa relação do produto deles dá -1. Ou seja, um coeficiente é o oposto do inverso do outro. Tá certo? Então, o que é que nós aprendemos? Que retas paralelas têm coeficientes angulares o quê? Iguais. Retas concorrentes têm coeficientes angulares diferentes. E se fossem concorrentes distintas, além de diferentes, o que é que acontece? O produto deles dá -1. Tá ok? Agora, nós vamos fazer mais um probleminha sobre isso aí. Nós vamos fazer o exemplo 2. O exemplo 2. Se liga aqui comigo que está bem legal esse modelo aqui para vocês. É feito com muito carinho para vocês. Considere os pontos A, B e C. E a equação da reta R, que é paralela a C, conduzida pelo ponto B. Galera, se liga para ver o que é que nós vamos ter aqui, ó. Se liga para ver o que é que nós vamos ter aqui. Vê bem, essa é uma questão clássica. Se você olhar direitinho, nós temos o seguinte: a gente tem a equação, a gente tem uma reta e quer achar a equação da reta paralela. A equação da reta paralela e a equação da reta perpendicular são coisas clássicas que acontecem. Então, acompanhe aqui comigo. Vou fazer aqui, ó, com vocês, junto com vocês. Estão vendo aqui, ó? Beleza? Vamos lá, galera. Então, o que é que a gente tem? Se liga aqui, eu vou colocar 3 pontos quaisquer aqui. Eu não estou representando no plano cartesiano, tá certo? Não estou representando no plano cartesiano. Então eu vou colocar o ponto A aqui, que é a origem 0, 0, beleza? E vou colocar o ponto C aqui, 4, 1, por exemplo. E aqui, ó, eu tenho o ponto B, que é 2, 3. Ok? Eu tenho esses 3 pontos. O que é que a gente está querendo? Nós estamos querendo, estamos interessados numa reta. Se eu chamar, eu tenho essa reta aqui, vou chamar essa reta de AC, a reta que passa pelos pontos A e C, reta C. E eu estou interessado agora numa reta R, vou chamar essa reta de R, que é paralela a C. Essa reta é paralela a C. Olha, quando a gente tem 2 pontos que passam por uma reta, nós podemos encontrar o seu coeficiente angular. Há 2 possibilidades de achar o coeficiente angular. Uma é quando a gente conhece o quê? A inclinação, que é a tangente da inclinação. E consequência disso é você fazer a variação de y pela variação de quê? De x. Esse é o chamado coeficiente angular da reta. Então, se nós chegarmos aqui e estamos interessados no coeficiente angular da reta que passa por AC, eu posso fazer 1 menos 0 sobre 4 menos 0. Delta y por delta x, que dá 1/4. Se o m de AC dá 1/4, significa dizer que o m de R também dá 1/4. Por que o m de R dá 1/4? Porque se elas são paralelas, elas têm coeficientes angulares iguais. Se fossem perpendiculares, a gente tinha que inverter e trocar o sinal, ou seja, colocar -4 aqui. E agora eu possuo um ponto e o coeficiente angular. Se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, nós podemos usar a chamada equação fundamental da reta. Como é chamada equação fundamental da reta, Rui?
como é a chamada equação fundamental da reta? Vai, fala aí para mim, eu tenho certeza que vocês sabem, que a gente conhece o ponto e o coeficiente angular. É y menos y0 é igual a m, x menos x0. Esse é o famoso, o clássico ioiô, m xoxô. Então, qual vai ser o meu x0, y0? Meu x0, y0 tem que ser um ponto da reta. Meu x0, y0 pode ser, Rui, o A ou o B? Não. Só se eu fosse achar a equação da reta, o quê? Que passa por AC. Tem que ser o ponto da reta R. Então, eu vou usar esse ponto e o M é um quarto. Então, a gente vai aqui, ó, vai ficar o quê, Rui? Y menos y0, que é 3, na verdade, é igual a um quarto, estou usando aqui, ó, ioiô, m, xoxô, né? Ioiô, m, xoxô, na verdade, estou usando aqui. Aí, ó, x menos x0, que é 2. Se eu faço meio pelos extremos, nós vamos ter o seguinte, ó, x menos 2, na verdade, x menos 2, vai, me ajuda aí, é igual a 4y menos 12. Esse menos 12 vem para cá, esse menos 12 vem para cá, e nós encontramos, por exemplo, que a equação da reta vai ser x menos 4y, e menos 12 vem mais 12, mais 10 igual a zero. Então, essa é a equação da reta. Inclusive, essa equação está na forma geral, né? Se eu quisesse a forma reduzida, eu precisaria isolar o y. Então, a resposta está na letra A. Então, um comentáriozinho aqui para vocês. O que é que nós usamos aí, galera? Usamos que quando as retas são paralelas, os seus coeficientes angulares são iguais. Quando as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, como eu tinha dois pontos da reta A e C, eu encontrei os coeficientes da reta que passa por A e C. E em seguida, o que foi que a gente fez? A gente usou a equação fundamental da reta, que é y menos y0 igual a mx menos x0. O famoso ioiô m xoxô. Não é verdade, galera? Beleza, tá massa. Então, vê que a gente vai aprender, meu irmão, muito isso aqui, olha, a gente vai aprender muito isso e vai usar muito isso. O que é que a gente vai usar muito? Que se as retas são paralelas, os seus coeficientes angulares são iguais. Se as retas são concorrentes, seus coeficientes angulares são diferentes. Se as retas forem concorrentes e perpendiculares, além de diferentes, o produto dá menos 1, ou seja, um é o oposto do inverso do outro. Tá massa? Tranquilos. Agora a gente vai fazer um outro probleminha, que é o exemplo 3 aí de vocês. E esse probleminha, ele é sobre reta perpendicular, galera. Confere aqui comigo que tá massa aqui, ó, tá bem legal. Então, você vai fazer aqui, ó, tranquilos aqui, ó, tranquilo aqui, a gente vai fazer agora um de perpendicular. Já estou eu aqui de novo, não é verdade? No quadrinho, o quadrinho da academia, não é verdade? Que a gente tem lá, ó, fisicamente, está tudo legal aqui, não é verdade? Então veja, supondo agora que o percurso feito por você e o senhor Jones é descrito pela reta R, cuja equação é qual, galera? Qual é a equação? 2x menos o que? Menos o que vai? Menos 3y mais 5 igual a zero. Eu já adianto para vocês, vocês já sabem isso, eu tenho certeza. Diz aí para mim, isso é forma geral ou forma reduzida? Isso é a forma geral da equação da reta. Rui, bora achar a forma reduzida? O que é que a gente faz, cara, para achar a forma reduzida? Isola o y. Então, se eu isolar o y, a gente vai ter menos 3y é igual a quanto? Bora, me ajuda aqui, ó. Menos 2x, na verdade, menos 2x, menos 5. Aí, quando dividir aqui, galera, todo mundo por quanto? Por menos 3, ó, deixa eu botar assim. Se eu dividir todo mundo por menos 3,
que a gente vai ter aqui? Vai ficar com y igual a 2/3 de x mais 5/3. Essa daqui diz para mim, bora vai ao quê? Forma geral ou forma reduzida. Essa é a chamada forma reduzida. Na forma reduzida, o coeficiente angular de x é o coeficiente de x, ou seja, da reta é o coeficiente de x. Então, se eu chamar essa reta de R, como foi que ele chamou? O m é 2/3. Vamos lá, vamos conectar. A gente já sabe que é uma reta o quê? Crescente, porque o m é positivo. Coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente linear é o intercepto com o eixo dos y. É a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. Então, eu vou chegar agora aqui, eu quero uma reta perpendicular. Então, é como se eu tivesse assim, galera, a reta R, e agora eu estou interessado numa reta S, não é verdade? Que ela é perpendicular à reta R e passa pelo ponto P, que é qual? 5,10. E passa pelo ponto P, que é 5,10. Se essa reta ela é perpendicular à reta R, a gente sabe que os coeficientes angulares, a gente tem a seguinte relação. Inverte e troca o sinal, não é? O produto é -1. Então, se aqui é 2/3, quanto é aqui, galera? Vai, diz para mim, quanto é aqui? Massa, -3/2. Então, eu já tenho isso aí. O que a gente faz agora? Eu tenho um coeficiente angular e tenho o quê? Um ponto. Então, eu vou pela equação fundamental. Bora, galera. Y menos Y0 igual ao quê? MX menos X0. Se é Y menos Y0 igual a MX menos X0, nós vamos ter Y menos 10, não é? Porque, Rui, eu tenho que usar o ponto da reta S, igual a M, que é menos 3/2, X menos X0, que é 5. Tá massa? E agora a gente vai fazer aqui, ó, meio pelos extremos, né? Quando a gente faz meio pelos extremos, o que a gente vai ter, galera? 2y menos 20 igual a menos 3x mais 15. Menos 3x mais 15. Então agora, ó, joga para cá, a gente vai ter 3x mais 2y menos 35 igual a 0. Essa é a chamada forma o quê? Essa é a forma geral. Se fosse forma reduzida, isolava o y. Então, qual é a letra? A letra A. Um fato importante que você poderia até conferir, ó, ver, se você substituir o ponto 5,10, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 10, 20. 35 menos 35, 0. Para confirmar, né, se realmente essa reta ela passa, né, galera, por esse ponto. Então, o que é que a gente usou? Se as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Se as retas são concorrentes, eles são diferentes. E se forem concorrentes e perpendiculares, o que é que acontece? Além de diferentes, o produto deles é -1. Tá legal? Todo mundo aprendendo isso, beleza? Tá top, tranquilos. Vê o que é que nós temos aqui, ó. Aqui a gente vai, galera. Exemplo 4. Já tô aqui, é ou não? É interação, é aqui, ó, som, imagem, tudinho direitinho. É a gente botando para quebrar aí, fazendo o melhor para você na academia. Dá o retorno aí, pergunta, diz se esse modelo está ficando legal, se está conseguindo acompanhar direitinho, se tem alguma outra necessidade. E vem novidade por aí, viu? Tem novidade por aí. A gente teve reunião essa semana, vai ter um negócio massa para vocês, que vocês vão ficar muito bem assistidos. Beleza? Então vê. A reta R é perpendicular à bissetriz dos quadrantes pares. Eita, eu queria saber o que é bissetriz dos quadrantes pares. Vamos pensar aqui, a gente precisa de uma óbis. Uma óbis. Rui, que danado é isso? A gente aprende, cara, aqui, ó. Bissetriz dos quadrantes pares. Verdade? Então, não vamos fugir do que, galera? Do diferente. Vê, eu tenho o meu plano cartesiano
ortogonal. Tenho o meu plano cartesiano ortogonal. Olha aqui, ó, eixo das abscissas, na verdade, eixo das ordenadas, e assim sucessivamente. Eu tenho meu plano cartesiano ortogonal. Então, quando a gente fala bissetriz, o nome já está dizendo, vai dividir algum ângulo em duas partes com medidas iguais. Quando a gente fala bissetriz dos quadrantes pares, ela tem que estar nos quadrantes pares. E como é que são os quadrantes? Me ajuda aí. A gente tem assim, ó, esse quadrante que está acima aqui, ó, acima, e à direita, acima e à direita, acima e à direita, é o primeiro quadrante, né? O primeiro quadrante. E a gente segue no chamado sentido o quê, galera? Esse é o primeiro quadrante, acima e à direita, a gente segue no sentido anti-horário, né? Contrário ao dos ponteiros de um relógio. Segundo quadrante, terceiro quadrante, não é verdade? E o que, galera? Quarto quadrante. Então, quando falamos em bissetriz dos quadrantes pares, a gente deve pensar numa reta que vai dividir aqui os quadrantes ao meio, em duas partes com medidas iguais. Então é essa reta que passa por esses pontos aqui, ó. É essa reta que passa por esses pontos aqui, ó. Rui, que pontos são esses? Ó, bem legal aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, é verdade? Para o y, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que é que a gente tem aqui, galera? A gente tem o seguinte, na bissetriz dos quadrantes pares, você não vai esquecer isso, ó, essa é a reta chamada de B14. Por que B14? Bissetriz do primeiro e quarto quadrante. Da mesma forma que a gente tem B14, a gente também tem B13. Bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Vê que na bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, os pontos eles são dessa forma. 1, 2, 2, eles têm coordenadas iguais. Por exemplo, aqui, ó, menos 2, menos 2. E na bissetriz dos quadrantes pares, eles já têm, são números o quê? Opostos ou simétricos. Se o x, a abscissa, for menos 2, o y, a ordenada, é mais 2. Então eu não posso esquecer. A reta que é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, ela é a reta que o y é sempre igual ao x. E a reta que ela é bissetriz do segundo e do quarto quadrante é a reta que o y é menos o x. Então, esse é um conhecimento que nós precisamos ter, galera. Esse é um conhecimento que a gente precisa ter. Que na bissetriz dos quadrantes, ímpares, os coeficientes são números o quê? Iguais. E as coordenadas são números iguais. E na bissetriz dos quadrantes pares, eles são números o quê? Opostos ou simétricos. Então, vê, eu tenho uma reta, digamos que eu tenho aqui, eu vou botar aqui, B14. B14 é a reta y igual a menos x. Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, uma reta que é perpendicular e que passa por um ponto. Qual é o ponto? A menos 1. Vê que o coeficiente angular dessa reta, o m da bissetriz, é menos 1, não é verdade? É quem multiplica x na forma reduzida. Se o m daquela reta é menos 1, o m da reta R, ele é o que, galera? Mais 1. O m da reta R, ele é mais 1. Se o m da primeira aqui é menos 1, dessa bissetriz do segundo e do quarto quadrante, da outra menos 1. Aí eu vou chegar aqui, ó, vou sair um pouquinho aqui, beleza? Para a gente ficar com mais espaço aqui, tá legal? Já já eu volto. Então, vê, ó. E agora é só usar que é y igual a, por exemplo, mx mais k. Vou fazer diferente, já vou usar a forma reduzida. Porque se esse m é menos 1, esse m aqui seria 1. Aí eu só preciso de um valor de x e um valor de y para que a gente substitua. Então a gente vai substituir o ponto A, 0 menos 1.
Então, o que é que a gente vai ter? Y é igual a 1 vezes 0 mais K. Mas sendo que esse Y se liga que é menos 1. Então, K é menos 1. Então, qual é a equação da reta? A equação da reta aqui ficou muito baixinho, né? A equação da reta vai ser y igual a x menos 1. Y igual a x menos 1. Essa é a equação da reta. Mas essa é a forma reduzida. Como é a forma geral? Joga todo mundo para um lado. Então vai ficar x menos y menos 1 igual a 0. X menos y menos 1 igual a 0. Se é x menos y menos 1 igual a 0, então nós temos também que é a letra A. Então vamos conferir aqui direitinho. O que é que foi importante? A gente aqui já sabia, né, galera, que ia precisar dessa relação de quê? Do coeficiente, né? Mas o conhecimento de geometria analítica, na realidade, até tanto de função no plano cartesiano, que a reta que é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante é a reta y igual a x. E a reta que é bissetriz do segundo e quarto é aquela reta que o y é igual a menos x. Usei esse fato, quando usei esse fato, nós encontramos a reta, né, já tínhamos esse conhecimento que a reta é y igual a menos x. O coeficiente angular aqui é menos 1. Então, o da perpendicular é mais 1. Podia ter usado a forma fundamental também, né? Y menos y0 igual a mx menos x0. Já usei a forma reduzida. O m é 1 e substituí o x e y para achar o valor de k. Então, achei forma reduzida, não é verdade? Aqui, ó, e forma geral aqui. Tá claro? Tá massa? Direitinho? Todo mundo beleza? Tranquilos? Então, se liga aí direitinho. Se liga, por favor. Vamos lá. Devagar e sempre. Devagar e sempre que a gente vai conseguindo fazer, tá certo? Então eu já vou voltar aqui e dar um alô aqui com vocês, né? Porque é isso que a gente precisou aprender nessa aula. Vamos fazer aí mais uma questãozinha, mas é isso que a gente tem, né? Que quando elas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Quando elas são concorrentes, são diferentes. E se forem concorrentes e perpendiculares, além de diferentes, eles têm essa relação do produto ser menos 1. A massa você aprende bem direitinho, mastigadinho, beleza? São as aulas de Matemática Plus da academia. E o que precisar, dá um alô para a gente. Chega lá naquele botão, chega mais perto, que a gente chega e atende vocês. De tudo aí, para que vocês aprendam. E a função de vocês é estudar, tá certo? A gente aqui vai bolando. Novidade por aí, viu, gente? Muita novidade por aí a gente vai ter. Mas a função de vocês é essa, é estudar e procurar, gente, cobrar da gente, tá certo? Tem a plataforma de dúvidas, tudo isso aí. Bora para mais um problema para fechar essa aula, que eu acho que foi bem legal, bem produtiva para todos nós. E nós vamos chegar aqui, ó, nessa aulinha aqui, a gente vai para mais essa questão, velho. Vamos ver se a gente aprendeu. Dados no plano cartesiano os pontos A, menos 2, menos 1 e B, 0, 2. Determine uma equação de uma reta que passa por A e B. Então, primeiro eu quero a equação da reta, né? Que passa por A e B. Qual é a equação dessa reta que passa por A e B? Rui, bora logo achar o M de AB. Como é o M de AB? O M de AB é delta Y por delta X, ou seja, é ioiô, M xoxô. Então, se eu fizer isso aí, galera, vai ficar 2 menos 1 sobre quanto? Sobre quanto? Sobre menos 2 menos 0. Isso aqui, galera, dá 1 por menos 2, então dá menos 1 meio, tá massa? Achei que o M é menos 1 meio. E agora eu vou mais uma vez no ioiô, M xoxô, por exemplo. Se eu for usar isso, ó, então eu posso usar qualquer um dos dois pontos. Eu vou usar o ponto B como sendo x0, y0. Então vai ficar y menos 2 é igual a menos 1 meio x menos 0. Então, se eu faço aqui, ó,
meio pelos extremos, a gente vai ter 2y menos 4 é igual a menos x. Joga todo mundo para lá, né? A gente vai ter que x mais 2y menos 4 igual a zero. Eu pergunto a vocês, essa é a forma geral ou reduzida? Essa é a forma geral. Se eu quiser a forma reduzida, é só isolar o y. Se a gente isolasse o y, ia ter ficado até mais fácil aqui, a gente ia ter encontrado o quê? Menos meio x, né? Já estava aqui, ó, menos meio x, na verdade, menos meio x. E só era passar isso para cá, aí ficava mais 2. Essa é a chamada forma reduzida. Galera, e agora na letra B, a equação da perpendicular, que passa por A, que é esse ponto aqui, na verdade. Se a equação que passa por A, lembra de y menos y0 é igual a m, o quê? X menos x0. Mas se o m aqui é menos 1/2, esse m aqui é 2. Por que isso, Rui? Porque inverte e troca o sinal. É o oposto do inverso. Então a gente vai ter y menos quanto, galera? Que passa por A. Menos 1, que é o y0, né? Igual a 2, ó, x menos menos 2. X menos menos 2, por exemplo. Então vai ficar y menos 1, na verdade, igual a 2x, beleza? Deixa eu pegar aqui, ó, não posso, primeiro que tudo, a matemática, primeiro que tudo, você. Então, dei uma saidinha aqui, ó, ficou, ó, 2x mais 2, galera. Então, a gente vai ficar y menos 1 é igual a 2x, distribui aqui, né? Mais 4. Y é igual a quanto? 2x mais 5. De boa, tranquilos. Bora ver aqui se isso realmente está certo. Vê só, primeira letra A. Se eu substituir o ponto menos 2, 1. Galera, quando x for menos 2, na verdade, quando x, na letra A, vamos ver aqui se está certo. Eu acho que está um errinho, né? Aqui, ó, vê, se liga aqui. Se eu fizer x igual a menos 2, será que o y dá 1? Não é verdade? Eu acho que tá, se eu faço x igual a menos 2, não está dando certo não. Bora ver aqui, ó. Delta y por delta x. Se a gente vai fazer delta y por delta x, ó, vê o que é que a gente vai ter aqui. Se liga. É a reta que passa por menos 2, 1, 0, 2. Então eu fiz 2 delta y, 2 menos 1. Na verdade, eita, eu mudei a ordem aqui, ó. Mudei a ordem. Então a gente vai ter, ó, que ajeitar. Por isso que é bom, é importante a gente conferir, não é verdade, galera? Então isso aqui tá errado. Tá errado, Rui? Sim, tá errado. Ó, se eu fiz 2 menos 1, aí eu tenho que fazer 0 menos menos 2. Então, na realidade, isso aqui é mais um meio. Se isso aqui é mais um meio, aqui é mais x, não é verdade, galera? Se aqui é mais x, aí vai trocar, vão trocar os sinais aqui. Aqui vai ser menos, vamos botar aqui, vai ficar x menos 2y mais 4 igual a 0. Essa é a forma geral. E aqui na forma reduzida, ó, já tinha aqui, eu fiquei com o que, galera? Bora, me ajuda? Meio x mais 2. Ficamos com isso aqui. Meio x mais 2. Tá certo? Meio x mais 2. Vê como é importante. Uma das coisas importantes na vida é a gente aprender com o erro, né? Então, ó, esse erro que eu cometi aqui, vocês podem até também cometer aqui. Então, eu troquei a ordem aqui, ó, não mantive a ordem do ΔY por ΔX, deixei isso. Agora, bora ver se está certinho. Se está certinho, o que é que a gente vai ter? Menos 2, quando você botar x igual a menos 2, na verdade, e y igual a menos 1, e y igual a 1 tem que estar certo, tá certo. Se eu botar menos 2 aqui, ó, cancela, dá y igual a 1. Se eu botar 0, 2, aí 0, aqui dá 2. Se eu botar aqui, ó, x igual a quanto? 0, vou também obter y igual a 2. Então, ok, a letra A. E a letra B, claro que não vai estar certo, porque aqui vai ser menos 2.
na verdade, menos 2. Porque inverteu, trocou o sinal. Então aqui é menos, na verdade. Aí menos 2x menos 4. Aí aqui vai ficar menos 2x menos 3. Então deixa eu escrever essa daqui direitinho, que vai ser y igual a menos 2x menos 3. Tá claro? Bora ver agora, Rui, se tá certinho. Quando eu colocar x igual a menos 2, vai ficar mais 4. E 4 menos 3 dá 1. Massa. Então, fechamos aí direitinho. Desculpa aí, mas a gente às vezes aprende muito com os erros, na verdade, do que com os acertos. Então, mas o importante é isso. Você saber conferir direitinho, como eu conferi aí, obtive um errozinho, e deu direitinho. O que é que a gente aprendeu nessa aula? Que se as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Se elas são concorrentes, são diferentes. E se elas são concorrentes e perpendiculares, os coeficientes angulares, além de diferentes, o que é que acontece, pessoal? Além de diferentes, ele tem a seguinte relação. Além de diferentes, eles têm a seguinte relação. O produto é menos 1. Ok? Estuda direitinho, qualquer coisa procura a gente e desejo que todos vocês estejam muito bem.